Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. No dia 23 de junho, faz o que? 2 semanas aí praticamente, Dom Adair José Guimarães, ele trouxe no seu programa Oração da Manhã uma meditação muito importante do livro do venerável Fulton Sheen, em que Dom Adair ali, ele explica e faz um alerta de 5 tipos de pessoa que caem como patinhos ali nas armadilhas do comunismo. E explicando sobre isso, Dom Adair também ele fala sobre a teologia da libertação, o marxismo, uma catequese muito importante para nós. E eu vou reagir a essa catequese e também vou fazer um comentário após, porque os católicos precisam estar conscientes de tudo que está acontecendo. Então esse alerta de Dom Adair utilizando o livro do Fulton Sheen é esplêndido. Convido também que você vá lá no canal oficial Dom Adair José Guimarães oficial e se inscreva e compartilhe e beba dessa fonte tão preciosa que são as catequeses diárias do nosso querido bispo Dom Adair José Guimarães. Mas vou colocar aqui para depois eu então fazer o comentário. Escutem só. Meu dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje vamos concluir a 4ª parte do livro Caminhos para a Paz Interior, com uma denúncia espiritual corajosa feita por Fulton Sheen. Os 5 tipos de pessoas mais vulneráveis à sedução comunista. Fulton Sheen que vai nos dar esta belíssima lição. Aqueles que espiritualmente frágeis facilmente caem no anzol de uma ideologia anticristã que promete o paraíso terreno à custa da verdade, da liberdade e de Deus. Fulton Sheen identifica 5 tipos de peixes, ou seja, 5 perfis espirituais que são presas fáceis para o comunismo. E vamos tratar desses 5 peixes. Muito interessante para a gente descobrir se nós também não estamos sendo um peixe no anzol comunista. Primeiro, diz ele, o ignorante religioso. O ignorante é o mais fácil de conquistar. Ele não conhece o que o cristianismo realmente é, por isso o troca facilmente por um sistema que promete justiça social sem conversão do coração. São João Paulo II trabalhou muito isso na sua luta contra o comunismo. É exatamente essa falta de conversão interior que leva as pessoas a aderirem a estas ideologias mortíferas. Esse é aquele que foi pouco formado na fé, ou nunca quis aprofundá-la. Sua mente está aberta a slogans revolucionários, porque não conhece o Evangelho da Cruz. Eis o perigo da ausência da catequese e da falta de pregação firme e doutrinária nas paróquias. O segundo peixe que pode cair no anzol comunista, o revoltado moral, diz Fulton Sheen. Quem vive no pecado busca uma filosofia que o justifique. Fulton Sheen é claro, muitas vezes o comunismo atrai pessoas por razões políticas, não só por razões políticas, mas por razões morais. Gente que quer destruir a ordem estabelecida, porque ela lembra a existência de Deus, de um juízo,
de um mandamento. O comunismo aparece como alívio da culpa, pois nega o pecado e absolve tudo em nome da luta social. É o que nós estamos vendo na cultura woke, estamos vendo aí na promoção da ideologia de gênero, aborto, tudo isso, que são ataques aos pilares da fé cristã e que precisam desaparecer para que a consciência compuscada pelo pecado possa sobreviver no seu nicho de comodismo. Veja que isso é uma realidade muito presente. Quando vocês assistem esta campanha contra os crucifixos nas escolas, nas instituições, nas cidades, contra as imagens cristãs, já é os sintomas desta miséria que vai entrando devagarinho na sociedade. Aqui no Brasil tem muitas décadas que essa mentalidade está sendo construída. Um terceiro ponto, o superficial emocional. Foton Shin diz: aquele que vive apenas de sentimento será guiado por qualquer comoção coletiva. Nós temos que vencer os empresários, os ricos, porque os pobres é que têm que tomar o poder, o proletariado, né? Esse tipo vive de manchetes, de slogans, de sentimentalismos. Não analisa, não pensa, reage por impulsos. O comunismo seduz esse tipo com palavras doces, imagens de igualdade e com a ilusão de uma paz sem esforço moral. A pergunta que fica é muito simples. Onde deu certo essa ideologia? Por que a Alemanha Oriental rebentou com os muros para unir-se à Alemanha Ocidental na queda do comunismo? Na Rússia, vocês lembram disso? Há décadas atrás. Quem quer ir para a Venezuela, para Cuba, para a Coreia do Norte? Ninguém quer. E lá é dominado por essa ideologia onde o cristianismo não pode ter ascendência. E o quarto peixe que cai no anzol comunista, segundo Fulton Sheen, é o orgulhoso racionalista. Ele diz assim: quem se julga autossuficiente rejeita o mistério da fé. O comunista raiz, ele não tem humildade, já arrebenta com tudo que fala de Deus, que é a igreja, a religião é o ópio do povo, como dizia Marx. Então, eu sou um intelectual, eu sou Deus, eu sou independente de qualquer realidade sobrenatural. Que coisa terrível. A gente precisa pensar nisso. E o quinto peixe que cai no anzol comunista, segundo Fulton Sheen, é o desesperado social. A alma sem esperança aceita qualquer bandeira que lhe promete pão. Essa é talvez a mais tocante. São os pobres de espírito ou de recursos que, sem uma presença viva da igreja, acabam se tornando massa de manobra para a revolução anticristã. A culpa, nesse caso, recai também sobre os pastores omissos. Praticamente pouca gente prega contra essa ideologia, né? Infelizmente, pouca gente prega. Mas ela está aí, os documentos da igreja estão aí contra essa doutrina materialista, que materializa a história, que divide a sociedade, criando essa luta de classes terríveis. O bispo Fulton Sheen termina essa parte com uma frase de altíssimo impacto. A igreja que abandona os pobres à ideologia é cúmplice da perdição das almas. Você não precisa ser da teologia da libertação, que é aliada ao método marxista de análise da realidade, para ajudar os pobres. A igreja sempre esteve do lado dos simples, dos pobres. Nas catástrofes, geralmente a ajuda que primeiro chega é da igreja. Nós cuidamos e zelamos, na medida do que é possível, daqueles que sofrem, que dependem de nós. Só que a igreja não fica fazendo propaganda do que ela faz em relação aos pobres. E nem mesmo os católicos conscientes
fica aí vociferando, fazendo propaganda, que ajudou uma família a reformar seu casebre, que ajuda crianças pobres com materiais de escola, que dá a cesta. A gente não faz propaganda disso, porque deixaria de ter valor isso. Por isso hoje, diz Fulton Sheen, nós denunciamos o comunismo, não apenas como um erro político, mas como um pecado contra a fé, contra a dignidade humana e contra o próprio Cristo. E nos comprometemos a formar almas fortes, instruídas, firmes na oração e na verdade. Você não precisa brigar comigo, briga com o livro de Fulton Sheen. Briga com ele, que já não está entre nós, mas que deixou para nós belíssimas reflexões. Graças a Deus nós temos hoje uma juventude que vai crescendo na nossa igreja dentro desses padrões de consciência. Uma juventude que quer coisas mais sérias, inclusive na igreja. A gente vê o crescimento de jovens que quer orar mais, que quer estudar a tradição da igreja, que quer uma vida sacramental mais intensa. E são sinais desses tempos caóticos que nós estamos vivendo, de que a fé, que a igreja, que o mistério, que toda a nossa tradição é a única resposta ao drama do coração humano. A cruz de Cristo é a resposta. E que nós sejamos realmente católicos, não desavisados, não sejamos esses peixes que caem nos anzóis comunistas. Não vamos ficar buscando estas poesias de defesa dos pobres, dos sofridos, mas que tem atrás de si não o Evangelho, não o ensinamento de Cristo e da Igreja, mas a ideologia marxista. Que Deus nos ajude a viver a nossa fé com intensidade, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui Dom Adair, muito preciso com suas palavras, utilizando o livro do venerável Fulton Sheen, que foi um grande bispo católico nos Estados Unidos ali na década de 60, 70, onde ele foi ali, vamos dizer assim, pioneiro na evangelização pela televisão, né? Muito antes de outros estarem fazendo, Dom Adair, o venerável Fulton Sheen, já estava fazendo esse trabalho de evangelização pela televisão. Analisando essa fala de Dom Adair, nós temos aqui claramente, né, o que falta? A pregação da verdade. A pregação da verdade. Por quê? Quando nós olhamos os números, né, lá há 100, 120 anos atrás, o Brasil tinha mais de 90% de pessoas, não de católicos, mas de pessoas que cumpriam o preceito dominical. Cumpriam. Ou seja, tinha 97% de católico no Brasil e 95% todo domingo estava na missa. O que tinha em 1900? Pregação da verdade. Quando se instaura ali o Concílio Vaticano II, que fragilizou demais, porque muitos padres utilizaram o concílio para trazer situações, inclusive hoje, você vê bispos e padres falando nas homilias. O Concílio Vaticano II nos trouxe a comunhão na mão, por isso comungue na mão. Isso é do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II nunca falou isso. A comunhão na mão foi uma concessão que ocorreu tempo depois do concílio. Não é algo que foi ensinado no concílio. Não é o espírito do concílio, uma primavera para a igreja. Não foi. Não foi. Hoje, no Brasil, em 2024, segundo o IBGE, nós temos 56% de católicos e desses 56%, apenas 15% cumprem o preceito dominical.
E o que nós vemos? Em muitas paróquias, justamente o que Dom Adair falou. A pregação do social, do social, do social, do social, pastorais sociais, do meio ambiente. Ou seja, quer colocar o mundo dentro da igreja. É isso. E ainda, muitos querem justificar o pecado. Quantas e quantas pessoas nós não vemos que quando você fala, olha, método contraceptivo é pecado, tal coisa é pecado, a pessoa, ah não, os tempos são outros, isso aí já mudou, a igreja tem que rever. Assim, a pessoa ela não quer converter, a pessoa ela não quer mudar de vida. O que ela quer? Ela quer que a igreja aceite o pecado que ela está vivendo como algo que antes era, mas agora mudou, não é mais. Ou seja, já houve aí a igreja que se amolda ao mundo, ela se moldou no mundo, ela não continua lá na porta estreita, ela já abriu as portas para o mundo, para que a pessoa fique de consciência tranquila, eu não tenho pecado, isso não é pecado. Quantos e quantos testemunhos nós temos aí de pessoas que vão confessar, falar, fui confessar, o padre falou que aquilo ali não é pecado não. E fica tranquilo, isso aí nem pecado é. Ou seja, é a relativização da fé, que foi graças a esse pensamento marxista da teologia da libertação, aqui especificamente aqui no Brasil, falando, né? Aqui na América Latina e no Brasil, disso daí. Não precisa da roupa de padre, não precisa de nada de liturgia, vai tirando tudo, vai tirando tudo, vai tirando tudo, vai tirando tudo. Por isso que muito bem dito pelo Papa Bento XVI, que nós precisaríamos fazer uma reforma da reforma, ou seja, reformar tudo que estava errado, né? Reformar tudo que estava errado. E de que forma isso acontece? Foi o que Dom Adair falou, os jovens que estão estudando. Nós estudarmos, ó. Você vai falar assim, doutrina social. O que é doutrina social? Doutrina social é esse daqui, ó. Coleção Doutrina Social da Igreja. A vida e obra do Beato Adolf Köping. Doutrina Social da Igreja é a pessoa de Jesus Cristo e sua mensagem. Aqui nós entendemos o que é a doutrina social sem a teologia da libertação. E isso a igreja faz desde os primórdios. Desde os primórdios. A igreja sempre ajudou as viúvas, os pobres. Tanto que você vê lá em Atos dos Apóstolos, né? Precisamos eleger 7 diáconos para cuidar dos pobres e das viúvas, para que nós continuarmos, para que nós possamos continuar a pregação da palavra e do evangelho. Ou seja, aí você entende que desde os primórdios a igreja sempre cuidou dos pobres. E sem teologia da libertação, porque a teologia da libertação é algo recente aí dos últimos 60 anos. Então, muito profunda e muito boa esse alerta do Dom Adair para que não caiamos nas garras do comunismo e da teologia da libertação. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.